Amém? Estenda suas mãos para cá. Meu Deus, eu quero louvar ao Senhor pela vida do David, que tem se colocado à disposição, ó Deus, para a ministração dessa noite. Este jovem, ó Deus, que tenho certeza que se consagrou, santificou a sua vida para este momento. Usa o teu servo, toma os lábios, o entendimento, e que toda palavra que sai da boca do David sejam palavras de vida eterna. Que vidas sejam alcançadas agora, ó Deus, pelo poder da tua palavra. Que esta palavra produza milagres, que essa palavra produza restauração, que haja frutos e que esses frutos permaneçam para todo sempre, em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos receber o servo do Senhor, aplaudindo bem forte a Jesus. Graças a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Paz seja convosco, você que nos acompanha aí ao vivo, pelo YouTube. Pegue sua Bíblia em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em nome de Jesus no livro de Atos. Atos dos Apóstolos. Capítulo 10, versículo 10 em diante. Capítulo 9, gente. Capítulo 9, no versículo 10 em diante. Amém? Olhe para quem está do seu lado e diga para essa pessoa: você é bênção na minha vida. Amém? Graças a Deus. Você pode dizer graças a Deus? Coloca sua mão direita à altura do seu coração, com a Bíblia aberta mesmo. Pai querido, estamos diante da tua palavra. Estamos diante, meu Deus, da sua palavra que é viva, eficaz e que fala, Senhor, aos nossos corações. O pedido, meu Pai, que eu faço juntamente com a tua igreja nesse momento, é que teu Espírito Santo, Pai, ele esteja livre acesso a cada coração nesse lugar. Que saiamos, meu Deus, daqui com uma certeza, a certeza de que o Senhor falou conosco, a certeza de que tu és um Deus presente, a certeza de que tu és um Deus cuidadoso e zeloso para conosco e tem colocado pessoas estratégicas nas nossas vidas. Te louvamos, Pai. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém? Atos capítulo 9, versículo 10 em diante. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muitas coisas a respeito desse homem, e todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização de chefes e sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis, perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Amém? Graças a Deus. Pode se assentar nesse lugar em nome de Jesus. Tome seu assento. Irmãos, a Quadrangular é uma igreja muito fervorosa. Então, eu aprendi uma coisa com uma das nossas pastoras que passou por aqui, que toda vez que você for convidado a sentar no seu lugar, você dê a sua melhor salva de palmas, glorificando, exaltando o Senhor. Aplauda o Senhor, exalte a Ele. O motivo de estarmos aqui e de termos chegado até aqui
é Ele. É a provisão, é o cuidado, é o zelo. É um Deus presente em nossas vidas, é um Deus que em tudo Ele se mostra constante. E vamos entrar na palavra. Esse texto que nós lemos agora, é um texto que faz parte ali do que a gente chama de a conversão de Saulo, a conversão de Paulo. E hoje nós vamos tratar sobre pessoas estratégicas. Pessoas a qual o próprio Deus coloca diante de nós. Pessoas a qual o próprio Deus levanta em nossas vidas para estar conosco. E ser aquelas pessoas que nós conhecemos como anjos de Deus. Irmãos, esse versículo aqui, o capítulo 9, ele marca um divisor de águas na igreja primitiva naquele tempo. Se você pega do versículo 8 até o começo de Atos, e do capítulo 9 até o fim de Atos, você percebe duas igrejas totalmente diferentes. O Atos do capítulo 8 é um Atos no qual a igreja estava sendo oprimida, perseguida. Era um Atos dos apóstolos, o qual foi necessário o Senhor usar de estratégia com o mártir de Estevão, para que pudesse assim os discípulos saíssem de Jerusalém, de onde eles estavam, para poder levar as boas novas. Só que chegou um tempo aqui que ainda era muito pouco para tudo o que Deus queria realizar ainda naquele tempo. E a gente começa a enxergar isso a partir do momento em que Saulo aparece em Atos. Logo, eu posso te dizer que ele apareceu lá, ele foi uma das pessoas que contribuiu. Existe até uma grande briga teológica sobre isso, sobre a contribuição dele quanto à morte de Estevão. E Saulo, o capítulo 9, ele foi um divisor de águas, por quê? Porque foi a partir do capítulo 9 que Saulo, ele teve ali aquele encontro com Jesus no caminho de Damasco, e o Senhor usou Ananias de forma estratégica para a vida de Paulo. De forma estratégica, de igual modo, o Senhor tinha a intenção de usar a vida de Paulo para o reino de Deus. O final do texto que nós lemos, a gente encontra ele falando o seguinte, o Senhor falando a Ananias. Versículo 17. Então Ananias foi... Desculpa, gente, versículo 15. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento, é escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis. A igreja primitiva, até o capítulo 8, era uma igreja que estava propagando sim o evangelho. Mas o evangelho ele precisaria chegar a um novo patamar. Ele precisaria chegar até os reis, até os gentios, até os confins da terra. E estava tudo muito tranquilo, estava tudo muito bom, no sentido de que os discípulos, aqueles que estavam perto de Jesus, aqueles que agora, os apóstolos, era quem liderava a igreja, eles falavam muito bem às pessoas, o povo. Eles falavam muito bem à população que estavam próxima a eles. Mas de forma estratégica, o Senhor olhou para Saulo e disse, é ele que eu vou usar para proclamar o reino, o meu reino. E assim o foi, porque se você pega agora do capítulo 9 em diante, você vê uma grande transformação na igreja primitiva. Porque o Senhor, de forma estratégica, Ele escolheu um homem para levar a palavra dEle, um homem o qual era conhecedor da lei, um homem o qual ele era de boa família, era a pessoa que tinha contato, que a gente chama hoje de network, com pessoas importantes. Há pouco nós
entendemos a necessidade de termos um representante na Câmara dos Vereadores. E isso é uma coisa que o Senhor faz de maneira estratégica para abençoar o seu povo. Vocês entendem que se o Senhor poderia usar qualquer outra pessoa naquele tempo, o Senhor poderia usar qualquer outro apóstolo, mas o Senhor, de forma estratégica, quando ele olhou para Paulo, olhou a posição que ele tinha, o meio que ele andava, o Senhor enxergou nele a capacidade, não capacidade humana, mas a conversão dele demonstrou que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Quando eu falei para vocês que nós vamos falar de pessoas estratégicas, nós vamos falar de 3 pontos que Deus utiliza de pessoas estratégicas para as nossas vidas e para as pessoas que estão ao nosso lado. A primeira delas é o reino de Deus. Irmãos, olha aonde você está hoje. Olha de onde você veio, olha tudo que você passou na sua vida. Enxerga agora tudo que você passou, tudo que você talvez já conquistou, tudo talvez que você já aprendeu. Olha a fé que você tem hoje, olha o conhecimento que você tem hoje da parte de Deus. Isso foi possível porque o Senhor usou de pessoas estratégicas para abençoar a sua vida. O Senhor usou de pessoas estratégicas em momentos certos, para que você pudesse permanecer firme até aqui. Entenda que quando nós falamos da bênção de Deus, quando nós falamos do que Deus tem para nós, isso está inteiramente ligado a pessoas. Está inteiramente ligado a pessoas porque Deus, Ele vai usar pessoas para nos abençoar. Oi, irmãos, eu estava escrevendo, rascunhando essa mensagem. E o Senhor me lembrava de homens e mulheres que já me ensinaram tanto. E uma das coisas que nós devemos levar para nós é reconhecer essas pessoas. Reconhecer pessoas estratégicas. Reconhecer pessoas que o próprio Deus levantou para que pudessem nos instruir. 2016, quando estava fazendo CLT, uma das pessoas mais estratégicas que o Senhor levantou na minha vida, que estava ao meu lado, foi a irmã Silvânia. Foi a missionária Silvânia. Sabe, em tempos que eu estava passando por uma dificuldade e lutava para concluir aquele curso, para lutar, para chegar onde eu queria, e eu me dava o luxo de dizer, talvez eu não vou conseguir, eu vou parar, e eu olhava para essa mulher e ela dizia bem assim, subindo as escadas, eu não estou aguentando, mas eu vou subir. Eu lembro como hoje, todas as vezes que o irmão Valdson saía tarde para pegar a gente. Isso é pessoas estratégicas. Isso é pessoas que o Senhor levanta, como levantou Paulo para direcionar a igreja dele, para que pudesse dessa forma, que as pessoas conhecessem o amor dele. Irmãos, Paulo, ele foi quem melhor interpretou a Bíblia, a lei. Paulo, ele foi quem melhor interpretou os ensinamentos de Jesus. Porque Paulo, ele tinha o conhecimento necessário. Não botando de lado os apóstolos, não. Eles tiveram a contribuição deles sim para a igreja. Foi muito louvável, foi. Homens de Deus, cheios do Espírito Santo. Homens que arrastavam a multidão, que curavam. Mas para chegar a um próximo nível de relacionamento no reino de Deus, precisamos sim de pessoas estratégicas. Olhe para do seu lado, olhe para as pessoas que andam com você e enxergue na sua vida essas pessoas estratégicas. Eu posso te dizer, irmãos, que o momento que eu mais cresci, o momento que eu mais consegui perseverar, foi no momento em que, no meio das minhas dores, a tudo que eu já passei, o Senhor levantou a vida desse pastor, e esse pastor dizia assim: David, eu estou aqui. E quando eu não acreditava em mim, quando talvez eu tinha dúvida de alguma coisa, ele dizia: David, vai dar certo, o que a gente pode fazer? David, e eu comecei a me agarrar nele quanto a isso.
Me agarrar não no homem, mas no que ele representa. Ele representa aquele que traz a palavra de Deus para mim e para a sua vida. Ele é uma pessoa estratégica de Deus para nos abençoar. E o reino de Deus, se você for ver Atos dos Apóstolos, do capítulo 9 em diante, você vai ver que todo final de capítulo de Atos, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: eles eram acrescentados àqueles que seriam salvos. Porque a partir do momento em que você entende que pessoas estratégicas, que o próprio Deus direcionou para a sua vida, para te direcionar, para te mostrar o caminho que é Jesus, você agora começa a ser essa pessoa estratégica para outras pessoas. E o segundo ponto, o primeiro é que Deus levanta pessoas estratégicas para proclamar o seu reino. E o segundo ponto é que Deus levanta pessoas estratégicas para abençoar as nossas vidas. Irmãos, se tem uma coisa que eu posso te dizer, que eu acredito que desagrada a Deus, é a ingratidão. A ingratidão. Não tem como nós entrarmos em 2021. Não tem como nós escrevermos projetos para 2021. Não tem como nós planejarmos tudo para 2021 sem sermos gratos às pessoas que segurou nas nossas mãos em 2020. Irmãos, a gente concorda que foi um ano difícil, foi um ano complexo, mas em tudo Deus se fez presente. Em tudo Deus proveu em nossas vidas. David, não foi assim, não foi, irmão. David, eu não vi Deus, você não viu Deus, meu irmão. E quando você precisou, que você teve aquela palavra amiga do seu lado, você acha que foi quem que levantou essa pessoa? E quando você achou que não tinha nada que daria dar certo nesse ano, quando você talvez teve uma necessidade, o qual você ficou sem saber até o que fazer, quantas pessoas perderam o emprego nesse ano? E eu te digo, será mesmo que o nosso Deus não levantou ninguém nas nossas vidas? Será mesmo que esse tempo todo você permaneceu sozinho? Eu lembro que dia 12 de 2019, 12 de 12 de 2019, eu estava desempregado. E a minha vida ela começou a entrar em um processo, eu posso dizer que louco. E quando eu me achei em uma situação que eu dizia, não, agora deu ruim. Eu lembro como hoje que eu estava em casa e chega na minha porta o pastor Wellington. E tive uma conversa com ele, a gente conversou e a partir dali então eu me segurei junto com o pastor Wellington e segui e olhava para ele, ele dizia, vamos que a gente vai, vamos que vai dar certo. E ele me orientava e David assim. E à medida que as coisas iam acontecendo, Deus levantava outra pessoa e a pessoa dizia, meu irmão, você está precisando de quê? Eu lembro que em alguns momentos eu fiquei sem recurso nenhum. Já tinha acabado a reserva, já tinha acabado tudo. E o que me sobrou foi o apoio de pessoas estratégicas. Foi a voz de um homem que dizia bem assim, ei, plante e você vai colher. Foi a voz de um homem que dizia bem assim, ei, acredite no seu Deus. E eu vou te dizer, irmãos, o próprio apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. Ele diz que quando você vê um irmão caído, que você seja aquela pessoa que vai lá e dê aquela força a ele, dê aquele apoio a ele. Quando você vê um irmão em pecado, que você vai lá e diga, ei, está errado. Que quando você veja a pessoa que está do seu lado, passando por qualquer situação adversa, você seja a pessoa estratégica na vida dela, para dizer, estamos juntos.
Mas é um tamo junto, irmãos, que o próprio Deus vai direcionar. Às vezes a gente pensa que quando a gente diz tamo junto para outra pessoa, a gente se atém logo às situações financeiras. Mas entenda, a situação financeira não é nada comparado a uma pessoa que está destruída emocionalmente. Deus tem te chamado e Deus quer te levantar para você ser pessoa estratégica na vida de alguém. Se permita viver isso. O que eu acho incrível nisso aqui é que Ananias, ele diz o seguinte: Senhor, eu muito ouvi falar sobre Saulo. É ele mesmo que é para eu ir falar? Se eu quero que eu esteja um encontro com aquele que está com a carta, que veio com a carta para prender todos aqueles que falam do teu nome. E Deus diz a ele: ele é valoroso para mim, será instrumento na minha obra. E Ananias, apesar de saber quem era Paulo, ouvir o que já tinha acontecido, inclusive com Estevão, Ananias, ele se segura e diz assim, eu vou ser a pessoa estratégica. Por quê? Porque eu confio no Deus que me chamou. E aquele homem, ele se coloca diante de Paulo e ora por Paulo. E o incrível é que a partir daquele momento, aquele homem que outrora era Saulo, e agora a Bíblia fala que ele teve o seu nome modificado, e agora é Paulo. Aquele homem começa a demonstrar o porquê o Senhor havia o escolhido. E se tem uma coisa que eu aprendi a dar seriedade, é quando Deus diz que nós não o escolhemos, mas Ele que nos escolheu. Irmãos, a gente tem que passar a viver um evangelho genuíno de intensidade. Quando eu escuto o nome Paulo, vem na minha mente intensidade. Olhe para a Bíblia, escute o que eu estou te dizendo. Olhe do capítulo 1 de Atos até o 8. E olhe o que aconteceu a partir do 9 em diante. Intensidade. Deus não te escolheu em vão. Deus não trouxe você aqui em vão. Deus sabe o que estava fazendo quando Ele olhou para você e te chamou. Ele te chamou para ser uma pessoa estratégica. Ele te chamou para que você possa olhar para quem está ao seu lado e poder abençoar, porque a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. A Bíblia ensina que é melhor nós darmos do que receber, e há um segredo nisso. Porque você só pode dar, meu irmão, aquilo que você tem. E louvado seja Deus quando você pode abençoar outra vida, quando você pode chegar junto, ser estratégico na outra vida, porque isso quer dizer que o Senhor está te fazendo próspero. E a prosperidade, ela não tem a ver simplesmente com encher bolso, não tem a ver simplesmente com alimentar ego, a prosperidade tem a ver com transbordo. Começamos a ser pessoas estratégicas a partir do momento que transbordamos aquilo que o Senhor já derramou em nós. Entenda isso. Estamos planejando 2021. Estamos correndo, já vivendo 2021 a partir do momento que planejamos. O pastor Wellington fala muito isso. Que em nome de Jesus, possamos ser pessoas que transbordam na presença do Senhor. Eu estava escrevendo o rascunho desse texto, e à medida que eu escrevi o rascunho desse texto, eu tinha que parar. Eu tinha que parar porque toda hora o Senhor me mostrava uma pessoa que contribuiu na minha vida. Uma pessoa que chegou junto na minha vida. E eu estava até conversando com uma pessoa ontem e dizia, o Senhor levantou pessoas para me abençoar. Seria muito pequeno eu pensar que o que Ele tem me dado é tão somente para mim. Eu conversava com a irmã Silvânia esses dias e estava dizendo a ela, quando a gente começou a ajeitar a igreja, para receber o pastor Luiz, a gente estava ajeitando a igreja e foi aquela correria. E eu lembro que foi uma semana muito difícil para mim.
Foi uma semana que, para você ter ideia, eu tive que tirar recursos do meu bolso para suprir a necessidade da empresa. E eu estava conversando com a irmã Silvânia e dizendo para ela: irmã Silvânia, eu aprendi algo na minha vida que eu vou levar. Tudo que eu tenho não é meu. Foi Deus que me deu. E eu lembro que era uma sexta-feira e o pastor Hélio estava na correria para ajeitar uma coisa, ajeitar outra. E eu disse o seguinte: todo o valor que eu já tinha feito na semana, eu disse assim: pastor, eu custeei já a minha operação e o que ficou está na sua mão. Está na obra de Deus. E meu irmão, eu vou te dizer que eu fiz isso com o coração na mão. Ser sincero. Mas entenda que sacrifício dói. Entenda que certas coisas dói mesmo. E eu vou te dizer que após isso ter acontecido, 3 dias depois, eu já tinha, 3 dias depois, era do dia 14 para o dia 15 quando eu fiz isso. Quando deu dia 20, que um dia eu folguei, quando deu dia 20, eu já tinha a meta do mês cumprida. Ah, irmão, e o que isso quer dizer? Oh, meu irmão, não é inteligência minha, acredite nisso, porque eu não seria capaz. Não é simplesmente porque eu entreguei, não é por isso, não tem a ver com isso. Tem a ver com quem Deus é nas nossas vidas. Tem a ver com o que Ele pode fazer nas nossas vidas. Tem a ver com isso, tem a ver com Ele. Entenda uma coisa e leva uma coisa para a sua vida em nome de Jesus. Quando Deus te criou, quando Ele soprou o fôlego de vida nas nossas narinas, a partir daquele momento, você é uma pessoa próspera em nome de Jesus. Você é próspero porque entenda isso. Antes de ter, você é. Antes de ter, você é. Então, se enxergando agora como uma pessoa próspera, se enxergando agora, talvez de uma maneira que mais ninguém te olhe, se enxergando agora como uma pessoa que foi escolhida por Ele de forma estratégica, você começa a abrir mão de tudo aquilo que você tinha como crença antes. E você começa a ir na contramão do mundo. Talvez você comece a entender quando a Bíblia diz, é melhor dar do que receber. Aí você começa a entender isso, porque você sabe que o Deus que te deu, Ele vai continuar te dando, porque independente de quem somos, Ele é fiel sobre nossas vidas. Ele é fiel. A partir do momento que o Senhor olhou essa situação, enxergou o Saulo como aquele que iria levar a igreja primitiva para um novo patamar, um novo nível. As coisas começaram a mudar porque esses homens se permitiram a isso. Então, de início, nós temos que nos permitir a viver todo o processo que o Senhor tem para as nossas vidas. Não é fácil de entender e talvez você não precise entender, mas uma coisa que eu escutei há 2 dias, conversando com o pastor Wellington: David, se tem paz no seu coração, faça o que for ser feito. Por quê? E ele dizia, por quê? Porque a paz de Cristo excede todo entendimento. Excede todo entendimento. Para de tentar entender as coisas, levar para o lado racional. Quem utiliza o lado racional não vai ver o sobrenatural acontecer. Não tem como você chegar para uma pessoa totalmente racional e dizer a ela que é melhor ela te dar, é melhor ela dar do que receber. Não vai entender isso. Não vai entender porque não é simples e não é fácil. E Deus se mostra constante. Deus se mostra constante a todos os momentos. Quer ver como Deus usa pessoas estratégicas? Davi. A Bíblia diz que Davi, quando ele foi ao encontro de Golias, quando ele foi guerrear, lutar com Golias, aquele menino, ele estava com a funda,
E a Bíblia diz que ele passa por um breve riacho, ele pega 5 pedras para lutar contra o gigante. E eu te pergunto agora, quantas pedras Davi usou? Davi usou uma única pedra para derrubar aquele gigante. Mais à frente, Davi se encontra em uma nova situação. Abra sua Bíblia, 2 Samuel, capítulo 21. Segunda Samuel, capítulo 21, versículo 15 em diante. Houve ainda outra batalha entre os filisteus e Israel. Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus. Davi se cansou muito. E Isbenob, descendente de Rafa, prometeu matar Davi. A ponta de bronze da lança de Isbenob pesava 3 quilos e 600 gramas. E além disso, ele estava armado com outra espada nova. Mas Abissai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Amém? Davi, quando enfrentou Golias, ele utilizou uma única pedra. E isso sempre me trouxe muita dúvida e muita curiosidade. Porque a Bíblia, irmãos, tudo que a Bíblia menciona tem um significado. Tudo que está dentro da palavra de Deus, ela tem um significado para as nossas vidas, ela tem um ensinamento. E eu sempre fiquei questionando isso e pensando, e com isso na cabeça, e dizia, para que ele pegou 4 se ele só usar uma? E eu fiquei com isso muito tempo na cabeça, até que eu vim entender nesse capítulo e nesse versículo o que aconteceu. É porque o Deus que garantiu a vitória a Davi contra Golias, ele já tinha ciência e conhecimento, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente em nossas vidas. Ele já tinha conhecimento das batalhas que Davi enfrentaria no futuro. Ele já tinha conhecimento de tudo aquilo que Davi iria passar. E o engraçado é que a gente vai continuar a leitura. Aqui no capítulo 21, versículo 15 até o 22, nós encontramos 4 gigantes. Nós encontramos 4 gigantes. Coincidência será? Ou simplesmente o Senhor já sabia o que iria acontecer na vida de Davi, já havia preparado o escape para a vida dele? Entenda, e o que eu vou te dizer agora, o que você começou a projetar esse ano, o que você começou a projetar ainda em 2020 para 2021, o Senhor já está levantando as pessoas estratégicas para te abençoar. O Senhor já está levantando o socorro para te abençoar. Você não enxerga, você não sabe, você não entende, eu não entendo, mas o Senhor, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Esse é o nosso Deus. E o engraçado é que esse primeiro gigante, a Bíblia tem muitos detalhes, e ela diz o seguinte, na parte B do versículo 16. Além disso, ele estava armado com uma espada nova. Sabe por quê, irmãos? Esse gigante estava armado com uma espada nova. A Bíblia está tentando nos dizer o seguinte, o seu inimigo pode se levantar com o que for. O seu inimigo, ele vai ter novas estratégias para com sua vida. Mas, no momento certo, o anjo virá. Eu levantarei a pessoa estratégica que irá ao seu socorro. E foi assim com Davi, mas Abissai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. O engraçado é, Davi continuava com as 4 pedras. Então os soldados de Davi lhe julgaram dizendo, nunca mais sairá conosco a guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. Houve depois outra batalha contra os filisteus, em Gob. Naquela ocasião, Sibecai e Uzate
matou Saf, um dos descendentes de Rafa, outro gigante. Noutra batalha contra os filisteus, em Gop, Elana, filho de Jaraé, origem, de Belém, matou Golias, outro gigante. De Gate, possuía uma lança cujo haste parecia uma lança de tecelã. Numa outra batalha, em Gate, havia um homem de grande estatura, diga, outro gigante, e que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé. 24 dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafa e desafiou Israel. Mas Jonatas, filho de Semeia, irmão de Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes de Rafa e Gate, e foram mortos por Davi e seus soldados. Irmãos, por que a gente foi para esse texto? Porque o final desse texto, ele é surpreendente. O final desse texto, ele termina dizendo que esses 4 eram descendentes, e fala da descendência deles, e conclui: e foram mortos por Davi e os seus soldados. Cada batalha que Davi enfrentou, o Senhor levantou um soldado perante ele para ser estratégico na vida dele. Ainda quando Davi estava cansado de muitas lutas, de muitas batalhas, quando aquele grande homem derrubou ele e ia matá-lo, o Senhor o socorreu no momento exato. O Senhor olhou para Davi naquele momento e já tinha preparado lá atrás em Golias esse socorro. E o engraçado é que a preparação de Davi de pegar 5 pedras não foi necessária. Davi terminou não usando as outras 4, mas elas estão representadas no socorro do Senhor. Elas estão representadas nas lutas que Davi travou. E teve anjos ao lado dele para garantir a vitória. Vocês começam a entender dessa forma que cada pessoa que se levanta na sua vida é pessoas direcionadas por Deus. Imagine você agora de frente para uma fila enorme. E nessa fila tem um grande número de pessoas. E cada uma dessas pessoas que chegam até você, ela chega com as mãos estendidas. As mãos estendidas em que sentido, David? No sentido de te abençoar com o tempo delas, com uma palavra amiga, com uma provisão dada pelo Senhor, com um momento específico, o qual o Senhor já reservou e determinou para que você pudesse viver. A pior coisa para a vida de um homem, de uma pessoa, é olhar para o lado e não enxergar ninguém. É olhar para o lado e não enxergar um apoio. Mas entenda isso. Quem provê esse apoio e essas pessoas nas nossas vidas é Deus. Infelizmente, o inimigo das nossas vidas também usa de estratégia para isso. Infelizmente, pessoas se levantam contra nós. Infelizmente, pessoas têm a capacidade destrutiva nas nossas vidas de uma forma surpreendente. Ah, David, você me confundiu agora. Não, meu irmão. Entenda que nós precisamos ter discernimento, conhecimento da palavra, que nós precisamos identificar as pessoas estratégicas de Deus e as pessoas estratégicas do nosso inimigo. Olha para o lado, olha para uma pessoa que você considera hoje que seja uma pessoa que não deu certo na vida. Olha para uma pessoa que você olha hoje e enxergue ela como uma pessoa que não tem dado certo em nada que faz. E começa a enxergar quem está ao redor dela. Começa a enxergar de onde ela se alimenta. Começa a olhar onde ela anda, o que ela faz. E você vai começar a identificar coisas que não estão relacionadas com a vontade do Senhor. Quando nessa fila chegar uma pessoa na sua frente e ela não poder contribuir com a sua vida. Ah, David, você está falando que eu tenho que ter interesse nas pessoas? Não, irmãos.
entenda uma coisa, a fila é grande, Deus quer te abençoar. A fila é grande, Deus quer derramar sobre a sua vida. Porque entenda, não tem a ver com você. Quanto mais Ele derramar na sua vida, mais você vai entrar em outra fila e abençoar outra pessoa. Não perde tempo, não perde tempo com pessoas que foram levantadas para te parar. Não perde tempo com pessoas que foram levantadas pelo inimigo para a destruição. Olha para os frutos, olha para tudo o que acontece. Entenda que nós não somos perfeitos e longe disso. Entenda que nós não somos certos e não temos a razão, longe disso. Mas entenda e peça a Deus discernimento para entender quem entra e quem sai da sua vida. Peça a Deus discernimento e peça com fé, convicto de que Ele é Deus na sua vida. Irmãos, a partir do momento em que eu comecei a orar ao Senhor e dizer, Senhor, a partir de hoje, tomo decisões mediante a Tua palavra, mediante o homem de Deus que o Senhor levantou na minha vida, mediante aquilo que o Senhor falar comigo. Irmãos, é incrível a quantidade de pessoas que saíram de perto de mim. É incrível como as pessoas agora que se associam a pessoas estratégicas de Deus, elas começam a dar certo. Sabe aquela pessoa que quando você está perto dela, você diz, poxa, eu tenho uma paz perto de você? Aquela pessoa que quando você está triste, ela diz, fica assim não, o seu Deus ele é forte e poderoso. Entenda isso, que Deus levanta pessoas estratégicas a todo momento. Eu conversando com uma pessoa e ela me dizendo, David, o Senhor já me abençoou muito através de algumas pregações que você trouxe. Meu irmão, Deus, e acredite, não sou eu, mas Deus poderia usar qualquer outra pessoa que suba aqui. Poderia não, Deus usa qualquer pessoa que suba aqui para falar da palavra dele. A questão é, se Ele te chamou, se permita isso. Se Ele te chamou, pare de olhar para trás, que você não vai para lá. Olhe para frente e siga em frente. Começa a enxergar as coisas de um modo diferente. Começa a olhar para a sua vida, para as pessoas que estão em volta de você de um modo diferente. Pessoas estratégicas. O que seria do ministério de Paulo se não houvesse um Ananias? O que seria do ministério da igreja primitiva se não houvesse um Paulo? Entenda que não é associado simplesmente à pessoa de Paulo. Deus iria levantar outra pessoa. Iria, mas ele se permitiu. Ele se permitiu ser estratégico nas mãos de Deus. E Deus, quando Ele te chamou, foi para você estar inserido dentro de um propósito maior. Esse propósito maior vai além daquilo que pedimos ou pensamos. O propósito maior vai além daquilo que acreditamos ser benéfico para as nossas vidas, porque a palavra dele nos diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. O nosso Deus é tremendo e maravilhoso. E o último, não o último, mas um dos momentos que o Senhor nos chama é esse, que Ele nos levanta para ser estratégicos no reino de Deus, para o propósito do reino de Deus. Ele levanta pessoas estratégicas nas nossas vidas e Ele nos chama para sermos pessoas estratégicas nas vidas de outras pessoas. Olha para o ministério de Jesus. Olha tudo o que aconteceu no ministério de Jesus, os milagres. Olha os discípulos, como eles andavam. Em certo momento, Jesus tinha 12 discípulos e em um certo momento, quando estava perto da crucificação, Jesus ele chega para os seus apóstolos e especificamente para 3. 3 pessoas ele chega e diz assim, vocês 3, vamos orar. Porque se aproxima o momento em que o Filho do Homem será dado em favor dos vossos pecados, e Ele chama eles para orar. E eu te digo, por que será que Jesus chamou só os 3 para orar? Pessoas estratégicas. E o detalhe, a peneira ainda é maior.
Porque Jesus começa a orar com eles ali, e em certo momento Jesus percebe que aqueles homens que ele escolheu e chamou naquele momento estratégico estavam dormindo. E ele chega para eles e diz: será que vocês não podem nem orar só um momento? Será que vocês não entendem o propósito? Será que vocês não entendem o momento? O que Jesus estava nos mostrando e o que Ele nos mostra em todo o seu ministério é que Deus faz as coisas de forma organizada e estratégica. Jesus vai nascer e Herodes fez um mandato. Ele disse o seguinte, ó: todas as crianças até 2 anos, mata tudo. Porque aí não vai ter o risco de Jesus sobreviver. E o que é engraçado é que a Bíblia diz que quando Jesus nasceu, ele recebeu uma visita. A visita de 3 homens. E esses 3 homens traziam mirra de alto valor, ouro e incenso. E quando o decreto foi proclamado e começou-se perto ali das execuções, José olhou para Maria e disse: o Senhor já mandou o escape. Vamos embora de Jerusalém. Vamos sair daqui, porque senão vão matar o nosso menino. Deus, antes do acontecido, já tinha mandado a provisão. Foi aquele ouro, aquele incenso e aquela mirra que manteve eles fora de Jerusalém, que deu condições que ele nascesse, ainda de forma humilde, mas nasceu em segurança. Então você percebe que Deus usa a todo momento pessoas. Ele usa pessoas. Se Ele usa pessoas para me abençoar, eu tenho que ser instrumento nas mãos dEle para abençoar outras pessoas. E enquanto você tiver essa visão, os milagres de Deus não vão parar de acontecer. Ah, você está falando da boca para fora. A mulher perdeu o seu marido, ficou viúva. E ela chega para o homem de Deus e diz o seguinte: ó, meu marido morreu e ele é temente ao Senhor. Ele servia ao Senhor, ele servia a você, profeta. E aquele homem, ele diz o seguinte: ó, faz o seguinte, você tem o que em casa? Quando ele diz isso, a mulher diz: eu só tenho uma botija com um pouco de azeite. E o engraçado é que ele diz assim a ela: olha o que é pessoas estratégicas. Vai para sua casa. Pega o máximo de botijas que você conseguir com seus vizinhos. Se tranca dentro de casa e começa a encher as botijas. O Senhor levantou o profeta de forma estratégica para dizer isso a ela. Mas o que me chama a atenção nesse texto é o seguinte: você já parou para pensar as pessoas que ela foi pedir as botijas? Se não foi, talvez não, se não foi pessoas simplesmente estratégicas. Pessoas o qual ela tinha relacionamentos, pessoas o qual ela conhecia, pessoas o qual o Senhor já tinha levantado antes mesmo do marido dela morrer. Antes mesmo de 2020 acabar, o Senhor já preparou o socorro para as nossas vidas. E Ele vai utilizar pessoas para que tenhamos a quantidade necessária de botija em nossas mãos. Porque entenda que a palavra de Deus diz nesse texto que enquanto havia botijas, enquanto havia pessoas estratégicas na vida dela, o azeite não parou de jorrar. O milagre não parou de acontecer. Jesus pega 5 pães e 3 peixes, levanta os céus, dá graças e diz: ó, vamos alimentar a multidão. E a Bíblia diz que ele alimentou uma multidão, e o milagre foi acontecendo, até que todos estivessem satisfeitos com aquilo. Isso é pessoas estratégicas. Por que você está falando isso? De onde Jesus pegou os 5 pães e os 3 peixes? Uma criança. Deus usou uma criança
que tinha levado ali o seu alimento, o seu lanchinho, para depois de tudo que Jesus ia ensinar. E de forma estratégica, Deus operou o milagre naquele lugar. Então, por que nós nos limitamos a viver os milagres do Senhor? Porque nós não enxergamos as pessoas que o Senhor tem levantado ao nosso lado. Quando nós entendermos as pessoas que Ele já levantou para as nossas vidas, passaremos a ser gratos e viveremos como pessoas prósperas. Pessoas que não esperam simplesmente em outra, mas pessoas que sabem que Deus irá mandar um socorro a tempo e fora de tempo. O nosso Deus é constante. O nosso Deus é fiel. E uma coisa que eu saí hoje na minha cabeça para falar aqui. Uma coisa que eu estava com isso no meu coração o tempo todo. É que para termos pessoas estratégicas nas nossas vidas, a gente vai precisar passar por alguns processos. E o principal processo é ser estratégica no reino de Deus. Quanto você tem se dedicado, quanto você tem sido intenso na obra do Senhor. Quanto você tem sido bênção para outras pessoas. Quanto você tem se colocado a viver milagres através de outras pessoas. Porque é bem certo que o mundo que vivemos hoje, chegamos num local como esse, saímos de casa com o pensamento, eu vou lá buscar mais do Senhor para a minha vida, para a minha casa. Está errado? Não está errado, irmãos. Isso está mais que certo. Mas quando a palavra de Deus diz que nós devemos buscar o reino dele acima de todas as coisas, Ele está dizendo assim, ó, se atenta à minha obra. Jesus disse que em certo momento, quando a pessoa tivesse um encontro com Ele nos céus, Ele iria perguntar sobre as obras e Ele começa ali um diálogo. E Jesus disse para a pessoa que quando ele teve fome, a pessoa não deu de comer. E quando ele teve sede, a pessoa não deu de beber. E começa esse diálogo e a pessoa questiona, mas Senhor, quando foi feito isso? E ele diz, quando os meus pequenos, quando os da minha casa precisaram e não tiveram esse apoio. Deixou de me dar de comer quando negou. E Paulo, ele fala muito sobre isso, que o bem que devemos fazer, nós não o fazemos, mas fazemos o mal que sabemos que não devemos fazer. Irmãos, eu entendo que para vivermos 2021 em um outro nível de relacionamento com o Senhor, em um outro nível de consciência espiritual, precisamos reconhecer a necessidade de sermos abençoadores, a necessidade de sermos estratégicos na vida de quem está ao nosso lado. Não tem um lugar melhor para isso acontecer do que dentro da obra, dentro da casa de Deus. Aqui talvez você não esteja vendo, mas tem placas piscando a todo momento. Há vagas. A Bíblia diz que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Há vagas. Começa a querer transbordar em outras vidas e não se atenha, porque é Ele que vai prover na sua. Todas as vezes em que a minha escolha foi deixar o que eu queria para fazer o que Deus me falou, eu se saí bem sucedido. Todas as vezes que eu não dei certo em alguma coisa, foi porque eu deixei de ouvir o que o Senhor tinha me dito. Foi porque eu tapei os meus ouvidos e olhei para um momento e disse, não, eu estou certo. Não, eu consigo. Não, o meu coração está me dizendo que sim. Mas a Bíblia diz, o coração do homem, ele é enganoso. Ele é enganoso. Maldito o homem que se apoia no conhecimento do outro homem.
que possamos ser transbordantes, que possamos, sim, alcançar uma vida e vida em abundância, mas sabendo que vamos transbordar para outras pessoas. Como podemos dizer que amamos o nosso próximo, se não fazemos o básico? A Bíblia ela é bem incisiva nisso. Como é que vocês dizem que ama a Deus, se não ama a quem está do seu lado, que você está vendo? Oh, irmãos, a palavra em si é: vamos viver um 2021 transbordante. Avivamento é intensidade. Avivamento é contemplar as maravilhas do Senhor de forma constante em nossas vidas. Avivamento é ter a certeza de que quando olhamos para o vale de ossos secos, o Senhor diz: ó, profetiza. Avivamento é ter a convicção da nossa fé. É ter a convicção de que, ainda quando não enxergamos nada, o Senhor irá levantar o socorro. Quantas vezes você já veio, quantas vezes eu já vim para a igreja arrastado de dores? Quantas vezes nós já passamos madrugadas chorando? Quantas vezes nós já passamos momentos difíceis, momentos de grandes lutas? Todas as vezes o Senhor se fez presente. Em todas as vezes, olhe para o seu, olhe um pouco para trás agora. Mas olhe não com pesar, olhe com gratidão. Olhe sabendo que o Deus que nós servimos, Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Que o nosso passado ele seja um trampolim. Que o nosso passado, ele seja um ponto que nós vamos pisar para entendermos de onde sairmos, pegarmos forças, impulso e pularmos para um próximo nível, um nível de crescimento maior, um nível de entendimento maior daquilo que Ele fez e pode fazer em nossa vida. Eu já saí totalmente do contexto da mensagem aqui. E que bom que isso aconteceu. Porque eu vou te dizer, irmão, que uma das coisas mais difíceis que nós podemos passar, uma das coisas mais complexas que nós podemos passar, é viver uma vida o qual não temos a certeza do Deus que servimos. Que você tenha essa certeza em 2021. Que você tenha essa certeza ainda esse ano, ainda hoje. Que você tenha certeza que se você chorou em 2020, essa noite vai passar. E quando amanhecer o dia, o Senhor estará lá com os braços abertos, pronto para te abraçar e dizer: ei, eu sempre estive aqui. Ei, aquilo que aconteceu, entenda que foi para te levar para um nível maior de relacionamento comigo. Quando nós pensamos talvez em nos limitarmos, o Senhor entregou tudo o que Ele tinha por nós. A Bíblia é um livro de oferta, a oferta de um Deus tão grande que se fez carne e se entregou a nós. Isso é oferta, isso é entrega, e nós somos limitados a não sermos intensos em tudo que fazemos para esse Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu, olhando para a história de Davi, eu enxergo plenamente que Deus, Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado da tua casa, Ele tem cuidado desse lugar, Ele tem cuidado em levantar pessoas estratégicas para os momentos específicos da sua vida. Se você está em paz, é
essa paz tem que exceder todo entendimento. Porque a única paz que traz alívio aos nossos corações é a presença de Deus. Agora eu te digo que se há dúvida no seu coração contra as pessoas que têm se levantado contra a sua vida, eu te digo o seguinte: ore sem cessar, porque as portas do inferno jamais prevalecerão sobre a igreja. Entenda, o Deus que te chamou, Ele diz que você é mais que vencedor nele. O meu intuito não é trazer uma mensagem de autoajuda para você, não. Porque isso aí, quando chegasse em casa você iria esquecer. Mas não esqueça disso, que disse o Senhor: ainda que uma mãe se esqueça do filho do seu ventre, todavia eu me lembrarei de ti, porque o seu nome está cravado na palma da minha mão. O Deus que servimos é constante, seja intenso, o evangelho é intenso, as boas novas é intenso, aquilo que Ele tem para a sua vida é intenso, os milagres são intensos. Não parará de jorrar azeite na sua casa, na sua vida, não parará de jorrar azeite em 2021 sobre a sua vida, não parará de acontecer avivamentos na sua casa, avivamentos dentro por onde você andar. Quando as pessoas olharem para você e vai dizer: ei, me espera aí que eu quero estar do seu lado, porque de você transborda a presença de um Deus vivo. Que sejamos transbordantes, que sejamos cada dia mais transbordantes na presença do Senhor. Gênesis 1, capítulo 1, versículo 26. Ele nos fez para dominar sobre todas as coisas. Ele nos chamou para dominar sobre todas as coisas. Não aceite menos que isso. Ele disse que no nome dele teríamos autoridade para pisarmos na cabeça de serpentes e escorpiões. Ele disse que tudo o que pedirmos no nome dele nos seria dado. Para de olhar para a sua vida limitadamente, porque Ele te chamou para viver uma vida em abundância. Ele te chamou para que você entenda que Ele é com você até a consumação dos tempos. Isso não é autoajuda, e isso é o que o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus diz para nós. Aleluia!